Boa noite, minha gente. Estamos aqui nesta quarta-feira, seria ontem, nossa terça-feira, o podcast, mas hoje, na quarta-feira, recebendo o senador Magno Malta, que é do PL do Espírito Santo. Nosso podcast direto de Brasília é uma parceria do meu blog, o blog do Magno, com a Folha de Pernambuco. Temos ainda 165 emissoras no Nordeste. Temos também a Gazeta News em Maceió, Alagoas, a Rede Mais na Paraíba, com 25 emissoras, a Rede ANC no Ceará, com 50 emissoras, a TV LW, a TV que mais cresce no Nordeste. Temos também parceiros em vários estados também do Norte. E aqui, os nossos parceiros comerciais são o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, o Grupo Antônio Ferreira de Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o Grau Técnico. Muito boa noite, senador. Prazer recebê-lo. Boa noite, Magno. Prazer é meu e já leio e te escuto o seu blog, quer dizer, já leio já faz um tempo, né? E as pessoas me perguntavam, né? Eles não tinham cuidado de olhar o sobrenome, aí sempre, né? O blog do Magno. Magno Malta com Magno Martins. Magno, né? Eu falava, se é Magno é grande. Não. Mas eu fico muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, né? E, infelizmente, na terça-feira a gente não pôde. Ontem. Ontem. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas hoje nós estamos aqui... Pelo menos saiu feliz de lá, porque o senhor disse, Magno, eu não posso ir porque eu quero que seja lido aqui o requerimento da CPI mista para a gente aprovar. E aprovou, né? Foi uma derrota do governo, senador? Não saí do plenário um minuto, né? Eu falei, Magno, eu não vou sair do plenário, né? Assim, tudo que eles querem, normalmente, um pedido de CPMI, ele trava uma pauta do Congresso Nacional e ele precisa ser lido primeiro. Olha o que acontece. Uhum. E ontem, assim, estranhamente, quer dizer, eu não sei se estranhamente, se a gente pode estranhar mais alguma coisa no Brasil, ele foi lido no final, e toda hora eu pedia um pela ordem e perguntava, presidente Davi Alcolumbre, será lido o requerimento hoje? E ele dizia assim, não, no momento certo, o momento certo já passou, eu só quero saber se sim ou não. Isso é até um trecho de um vídeo que viralizou, eu perguntando a ele, pedindo a afirmação do sim ou não. E realmente é uma derrota para o governo, foi uma derrota para o governo, trabalhou, usou dinheiro como eles usam, de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, isso é uma prática, né? E comprou gente e pagou gente, soltou emenda, mesmo assim não teve como conter, como barrar algo que vem da força do povo. Mas o que a gente já sabia, eles tentaram de tudo, não assinaram, não quiseram assinar, esconderam todo mundo das investigações. A Advocacia Geral da União, de forma irresponsável, separou a instituição em que o irmão do Lula é vice-presidente, né? Para não estar debaixo da investigação, e eles certamente na formação vão tomar como tomaram no dia 8. Até eles já indicaram o Aziz como presidente, né? Então a gente sabe realmente que é uma tentativa de abafar, mas nós, nessa tentativa de abafar, certamente nós vamos mostrar a cara, como dia 8 eles tomaram, mas nós mostramos a cara para a nação, para o mundo, de quem de fato estava envolvido nessa trama mentirosa, né? Nessa falácia mentirosa, criada por eles mesmos, que o resultado, assim, da queda das máscaras, que começou lá no dia 8, está chegando agora. Senador, agora o governo, alguns deputados, senadores assinaram o pedido da CPI mista, porque eu tive inclusive com o ministro da Previdência, que é pernambucano, Volney Queiroz, e o governo acha assim, que a CPI, eles aprovaram, achando que vai atingir muito mais Bolsonaro do que o Lula. E aí? Olha, toda vez eles falam isso, né? Eles não assinaram a CPI do dia 8. Começou lá em 2016, né? Eles não assinaram a CPI do dia 8, né? Uhum. E tentaram de tudo para que ela não acontecesse. Quando viu que não dava, eles entraram, fizeram maioria
e tomaram tudo. A gente não conseguia aprovar um requerimento para trazer alguém que, de fato, era suspeito, estava na cara, participou das imagens. Não vieram. O senhor Flávio Dino apagou as imagens, negou as imagens. O senhor Alexandre de Moraes impediu os senhores senadores e deputados de cumprir o seu dever constitucional, que é de fiscalizar, de ir aos presídios, de dar assistência. Fui um dos poucos senadores que conseguia, o presídio, a colmeia, a papuda, dar assistência aos nossos. Então, o G. Dias estava protegido, todo mundo estava protegido, todo mundo que era convocado era colocado na lista da relatora Elisiane Gama, que é lá do Maranhão. Sim. Mas nós conseguimos expor a cara de todos aqueles que vinham já ensaiados, vinham a montanha e depois, no final, pariam um rato. Eles tentaram, porque CPI só serve quando é para eles. O PT é mestre nisso. Lembra-se da CPI do orçamento? Lembro demais. Pegou demais. João Alves, todo Sim. mundo e tal ali. Quem é que pediu aquela CPI naquela época? O PT e tal, estava em envolvimento de Heloísio Mercadante, de todo mundo ali que fizeram aquela CPI, que desmascarou muita gente. Depois veio outra CPI do INSS, onde eles estavam presentes. Quer dizer, se o PT pede para investigar a vida dos outros, isso é legítimo, tem legitimidade e eles falam de boca cheia. É um instrumento da minoria. Agora já não é mais instrumento da minoria. Não precisa mais CPI porque o Ministério Público e a Polícia Federal estão investigando. Sim, mas quando é contra eles, o instrumento deixa de ser um instrumento parlamentar. É um instrumento parlamentar, uma investigação parlamentar de inquérito, onde o presidente se torna juiz e tem a mesma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Eu presidi 2 grandes CPIs nesse país, CPI do narcotráfico, presidi outros também, mas essa foi a grande CPI de grande resultado, e a outra grande, que foi a CPI da pedofilia, de grande resultado, porque é CPI de causa. E CPI de causa sempre você tem o apoio da população. E essa CPI, que eles dizem não tinha necessidade, que vai atingir mais o Bolsonaro, meu amigo, os aposentados do Brasil foram assaltados, Magno, de forma covarde. Pessoas simples, as pessoas do fundo rural, as pessoas mais simples, sabe? O aposentado de um salário mínimo, as pessoas que recebem pensão, elas foram assaltadas de forma covarde para fazer fortuna. O grande medo deles é que a Polícia Federal descobriu que tem deputado envolvido, que tem senador envolvido, né? E a gente tem que mostrar a cara desses pilantras, porque o cara que tem coragem... Mas tem provas disso, senador? A Polícia Federal tem nome de senadores e nome de deputados. Você acha que porque eles estão tentando abafar de todo jeito e essa história de que quer jogar para cima de Bolsonaro? Desculpe, quem era o ministro da Previdência? Paulo Bernardo, ex-esposo da Gleisi, que foi preso por esse crime. Ele sempre volta à cena do crime. Paulo Bernardo estava fazendo empréstimo consignado no nome dos aposentados, sem que os aposentados soubessem. E ele foi preso. A gente sabe disso. Eles voltaram a fazer a mesma coisa. Marido da Gleice Hoffmann. Marido da que Gleice. Hoje é ministro da... Sim, marido da Gleice. Articulação política. Sim. O Renan, dentro de uma sessão, lá batendo boca, não sei se foi na época do impeachment da Dilma, sei lá o que e tal, Renan fez um discurso, ele estava, não sei se ele era o Unísio que era o presidente, e Renan estava indignado com eles, falou o seguinte: agora eu não sirvo mais, uma coisa mais ou menos assim, e apontou para eles dizendo assim: eu só servia quando presidente dessa casa aqui, tive que ir dentro do Supremo para evitar que a senadora fosse indiciada e o marido fosse preso. Né? E o marido fosse preso. Então isso não é coisa nova, essa prática é velha, da CONTAG. Essas emendas que são colocadas, esses dinheiros que vão para a CONTAG, que é antigo, né? Antigo, e eles têm medo de que essas máscaras caiam diante da população, que já está informada, e essa é outra história de rede social, que eles morrem de medo, porque o povo sabe de tudo e em tempo real, né? Eles não são mais exclusivistas com a notícia, você sabe disso, mas eu acho que, mesmo eles tomando a CPI, já tomaram, né, a CPMI do INSS, certamente assim o será, mas nós vamos tentar, entre cada nome que a gente convocar, cada nome que a gente propuser convocação, cada nome que a gente falar, nós vamos estar falando com o Brasil inteiro. Então, nós vamos expor essa canalice. Esse dinheiro, na minha visão, nós vamos lutar para isso, mas não vai voltar. Não vai voltar. O governo está dizendo que vai pagar todos eles. Falácia, vai ressarcir.
falácia. É falácia. É falácia. O país está de ladeira abaixo, você sabe disso. Não tem dinheiro, né? A economia do país. Hoje nós temos o maior imposto do planeta, né? Nós temos a maior carga tributária do planeta e nós temos uma inflação crescente no país. Quem está lá na ponta, lá no supermercado ou na feira, nós somos nordestinos, estamos mais acostumados com feira, né? O que se comprava com R$100? Nordestino de onde o senhor é? Eu sou baiano. Ah, o senhor é baiano? De que cidade? Eu sou baiano, nasci em Macarani e fui criado em Itapetinga. E já morou em Pernambuco, né? Não, cheguei em Recife em 75 para 76, direto para Jaboatão, né? E estudei no colégio ferroviário ali, fui fazer o segundo grau ali no colégio ferroviário. Eu soube que também não existe mais. Não existe mais. Né? Ali em Jaboatão. como é que fala? Moribeca? Não, acho que é em Areias, né? Ali. Ah, em Recife. Areias é em Recife. Porque eu pegava o trem em Jaboatão e vinha até ali, né? O colégio ferroviário, e estudei ali, e com 18 anos fui para a aeronáutica, né? Servi aeronáutica e depois de lá fui para a Rua do Padre Inglês ali, você vira à direita assim, na Boa Vista. Lá na Boa Vista. Do lado do Colégio Americano Batista, assim, atrás tem o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Senador, aqui nós temos participantes do podcast, colegas de imprensa, e nós vamos começar a nossa rodada de perguntas para o senhor aqui. Um abraço, Magno Martins, saudações a toda a sua audiência, Heron Cid, aqui da Rede Mais em João Pessoa. Senador Magno Malta, recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes e teve uma postura que surpreendeu a muitos, principalmente num contexto em que a direita brasileira fala em milhares de presos de forma injusta. Bolsonaro, no seu depoimento, chegou a fazer gracinha, teve alguns comportamentos jocosos, fez até brincadeiras com o que vocês chamam de o ditador da toga do Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua avaliação sobre a postura adotada por Bolsonaro durante esse depoimento? E seria também a sua atitude diante, olhando olho no olho de Alexandre de Moraes? Heron, experiência é igual dentadura. Só cabe na boca do dono, né? Assim, eu não sei como eu procederia, porque eu já fiquei olho a olho com Alexandre de Moraes na sabatina dele e ele era ministro da Justiça, vinha como um todo-poderoso indicado pelo Temer, e eu o sabatinei olhando no olho dele. Foi para ele que eu disse: vocês vendem a mãe para colocar essa toga nas costas. Eu sei que essa foi uma sabatina viralizada, não é? Onde ele recebeu ataques vis e abertos do PT, do Randolph, da Gleice, do Lindbergh. Hoje eles são amigos, eu não sei qual dos dois, quem mudou, né? E para pior ou para melhor, eu sei que hoje eles são amigos. E quando Alexandre de Moraes faz o discurso dos discursos da história dele, ou acho que dificilmente, Magno, e alguém fará sobre liberdade, na verdade é o estelionato, é o estelionatário. Todos eles são estelionato judicial, eles mentiram. Veja você que o Barroso diz que mentira tem que voltar a ser crime, repetindo uma frase do Lula. Veja como as coisas elas são bem ensaiadas. Ele repetiu que mentira nesse país tem que voltar a ser crime. Quem mentiu mais do que ele na sabatina? Mais do que Alexandre de Moraes. Agora, ele olho a olho com... Ele mostrou que ele é o Bolsonaro e que, de forma descontraída, foi meu entendimento, de quem não deve, de quem não tem conta para pagar com Alexandre de Moraes e que, na verdade, é só uma narrativa, essa tentativa de golpe que o Anderson Torres, que também depois, de forma muito serena, disse ser um golpe do Google. É assim que eu trato, olhando para Alexandre de Moraes. E a brincadeira, a piada que Jair Bolsonaro fez, posso fazer uma brincadeira? Ele falou... E essa pergunta, seu advogado, né? Aquela arrogância de quem não desce do pedestal, mesmo sabendo que o que espera ele não é um bom futuro, mas é um arrogante que já atravessou o rio, queimou as canoas e não tem como voltar. O Jair Bolsonaro fez a brincadeira. Eu ia lhe convidar para ser meu vice em 26.
uma brincadeira descontraída de quem tem consciência de que será candidato em 26. Mas aí, senador, aí não tem a questão da liturgia do poder aí? Ele poderia fazer esse tipo de coisa? É uma brincadeira que não é bem apropriada, né? A minha pergunta é qual poder? Onde é que está a liturgia para quem não respeita a Constituição? Ele só estava diante de um debochado jurídico, que acha que pode criar leis, que acha que pode pisar em pessoas. Você acha que o Alexandre é quem manda nesse país? Alexandre, ele é o CEO de um consórcio de malvados, de perversos, que envolve desde o governo, né, PGR, o governo e, infelizmente, a criminalidade crescente no Brasil faz parte de tudo isso. Vamos rodar com as pesquisas, com as perguntas. Olá, Magnus, Martins e Malta. Eu sou Marcelo Tonhozzi, do Poder 360, e a minha pergunta para o senador Magno Malta é a seguinte. Senador, o senhor teme que haja um recrudescimento em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele acaba de ser indiciado, pelas notícias que nós estamos vendo aqui agora, por acusações envolvendo a tal da BIM paralela, ele junto com o seu filho Carlos e mais o deputado Ramagem. Há uma manifestação marcada para o dia 29, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu queria saber qual é a expectativa do senhor. O senhor teme que o presidente Bolsonaro seja preso? Obrigado pela pergunta muito inteligente e boa para responder, para dar esclarecimento ao seu público. Eu não temo pela prisão de Jair Bolsonaro. Indiciamento não quer dizer que você necessariamente é um criminoso. No Brasil é que a palavra indiciamento, ela ficou criminalizada. Indiciamento é o cara fala, tem indícios. Uhum. Não está dizendo que existe, há suspeita, que é o fato, há suspeita. Continue investigando, há suspeita. Mas a palavra está criminalizada. Se você diz, fulano foi indiciado, você já destruiu ele perante a opinião pública, né? É como se o cara já tivesse condenado à prisão perpétua. A denúncia do Gunê é um encontro do nada com coisa nenhuma. Quando o Gunê foi ser sabatinado, eu não costumo receber ninguém que vai ser sabatinado, porque na sua formação, não sei na sua formação, mas você é jornalista, é advogado também? Não. Toda formação, quando o indivíduo, eu também não tenho uma formação, mas quando o indivíduo é universitário, quando o indivíduo vai se formar, ele tem um TCC, e ele tem uma banca que vai ouvi-lo. Mas, nesse caso de ministro supremo, eles querem o voto e o convencimento no seu gabinete. Eles saem batendo de porta em porta com um currículozinho na mão, numa humildade, acompanhado pelos padrinhos, né? Normalmente do partido que está no poder ou que indicou, e naquela humildade, depois vira essa desgraça que você está vendo aí e tal. Eu não costumo receber. Eu quero sabatinar o cara, eu quero saber o que ele pensa, eu quero saber quais são as ideias dele, o comportamento dele, a vida pregressa dele. Por quê? Porque um homem nunca será separado das suas convicções. Então, o que eu imagino? Esse indiciamento não vai levar a lugar nenhum, e é uma coisa que costumeiramente eles fazem até como cortina de fumaça, porque eles não têm nenhum interesse de dar um fim a esse estômago do elefante que vai entrando para o 7º ano, esse inquérito do fim do mundo do senhor Alexandre de Moraes, e todas as coisas que eles fizeram sobre a BIM paralela, botou o pescoço de fora e disse que o Carlos Bolsonaro pode ser candidato a senador em Santa Catarina, toma indiciamento para criar a cortina de fumaça e trazer à tona. Vê aí o caso do Gilson. Foi preso sem nenhuma prova, né? Não, sem nenhuma prova e nenhum indício que indique que o cara... Simplesmente o seguinte, a coisa mais forte em tudo isso é aquele amigo de Bolsonaro. Então é o seguinte, quando enfraquece e eles estão enfraquecidos, porque a máscara está caindo, a delação do Cid foi por água abaixo, já foi por ralo, já foi por saco, o cara foi ouvido tantas vezes e esse maltrato, ou seja, essa maldade feita para o mundo, e o mundo tem imagens disso, né? Dessa tortura do homem que é a vítima, o senhor Alexandre de Moraes, ele inquirindo Cid como ministro da Suprema Corte. Ministro, ele diz no final, porque num inquérito normal, você tem o delegado que começa a investigação,
O dono do inquérito depois passa a ser o Ministério Público, o dono da ação. Você faz um inquérito, manda ao Ministério Público, o Ministério Público decide se denuncia ou não se denuncia, certo? Se não encontrar crime. E no final vai para o juiz do fato, o juiz normal, dizer sim ou não. Realmente tem crime aqui e essa é a sentença. E o Supremo Tribunal Federal está acima um pouco, porque o Supremo Tribunal Federal está ali para dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional. E olha para mim, senhor Alexandre de Moraes, mais nada do que isso. Se é constitucional ou inconstitucional. O senhor não manda em nada, nem o senhor Barroso, nem ninguém aí. Esse pessoal de capa preta. Então vocês extrapolaram tudo. Eles extrapolaram, indiciar Bolsonaro por qualquer coisa, eu acho que outros indiciamentos virão. Agora, eu duvido que os senhores que eles vão botar a mão em Bolsonaro. Eu duvido e até desafio. O senhor duvida que ele vai ser preso? Duvido. E desafio o senhor Moraes. Tenta a sorte, porque o azar você já tem. Vamos lá, vamos rodar com as nossas perguntas. Salve, muito boa noite, Magno Martins. Olha, o seu podcast está fazendo muito sucesso e repercutindo por aqui. E boa noite, senador Magno Malta, que tem um trabalho muito forte aí no Congresso Nacional de longo tempo. Senador, certa vez eu perguntei para a Carla Zambelli se ela não tinha medo de falar o que ela estava falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, e ela disse que tinha sim. E deu no que deu. Mesmo com medo, a carreira dela está, pelo menos por enquanto, encerrada, né? A minha pergunta, senador, para o senhor é sobre o medo. O senhor disse que dava medo até de pensar. O senhor continua assim? O senhor tem medo do Supremo Tribunal Federal, senador? Muito obrigado. Pelo que o senhor falou aqui, não tem medo nenhum, né, senador? Ô Zé, um abraço para você. Eu gosto muito do Zé Magno, tem uma história com o Zé, que quando eu cheguei no Congresso Nacional como deputado federal, com 4 meses mais ou menos, pro 5º mês, eu era presidente da CPI do narcotráfico. E Zé era jornalista ali, cobrindo aquilo lá. Pela Jovem Pan. Com um gravadorzinho, assim, um cara muito simples. Né? E eu sempre tive, um carinho com ele. E ele comigo, porque foi uma CPI, a CPI do narcotráfico, que durou aquele tempo que durou. Né, parecia, somos amigos há 40 anos, eu e Zé Maria. Parecia uma série, né, todas as televisões cobrindo o tempo inteiro, muita prisão ao vivo e tal, uma CPI muito forte e perigosa. E ali eu travei uma amizade com o Zé até hoje. Zé, tem uma frase que eu respondia para vocês na época da CPI do narcotráfico. Eu vou responder do mesmo jeito agora. Medo eu conheço de ouvir falar. Nunca fui apresentado. Se eu tiver medo de Alexandre de Moraes, se eu perder para ele, eu vou empatar com quem, Zé? Esse cara, quem é ele? Ele nasceu ontem. Parece que eles não têm passado. Nem ele, nem os outros. Quando Barroso fala que mentira tem que voltar a ser crime, então eles vão pegar a prisão perpétua, ele, Alexandre, todo mundo, só pegar a sabatina deles, né? E Lula fala isso também. O diabo é o pai da mentira, Lula é a mãe. Então, Zé, como é que eu vou ter medo se eu tenho uma missão para cumprir? Eu tenho uma missão para cumprir no meu país. Então, quem nasceu para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Não é o meu caso. E eu não falo nenhuma mentira. Eu sabatinei todos esses indivíduos. Sabatinei o senhor Barroso, sabatinei o senhor Alexandre de Moraes. Mentiroso. Mentiu em tudo. E quando pousa falando, dando entrevista, porque é um popstar, fala como se ele não tivesse passado. Fala como se ele não tivesse um passado tenebroso, sabe? Que ele tivesse um telhadão de vidro lá para trás. Fala daqui para frente como se os outros são criminosos. Eles são limpíssimos, todos eles. Então, eu quero mandar um abraço, não sei onde ela está, a Carla. Isso é consequência. E eu falo sobre a atividade judicial desde que cheguei ao Senado, desde 2003, a partir de 2005 eu comecei a falar sobre a atividade judicial, eu participei da sabatina de todos eles que lá estão, né? A gente tem que fazer um pouco de exceção, mas elas são raras no Supremo Tribunal Federal, mas eu não tenho medo não, Zé, sabe? Deus traçou a minha vida, O senhor só tem medo dos... Não é... Não, só temo a Deus. Só temo a Deus, mais outra coisa eu não tenho medo não. Quem nasceu, vou repetir, para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço. Agora, senador, o Supremo, eu cubro Brasília aqui, o Congresso há muito tempo, e acompanhei aqui
Inclusive no governo Lula, os 2 primeiros do governo Lula, o Supremo não tinha essa postura que tem hoje, depois do governo Bolsonaro. Você concorda? Na minha postura sempre foi essa, assim, eu me virei deputado federal e, desde deputado estadual, sou uma pessoa que enfrenta grandes guerras. Quando eu cheguei eu me tornei presidente da CPI do narcotráfico, uma CPI perigosa, que durou muitos anos, e o embate era outro. A gente não tinha esse ativismo judicial e nenhum consórcio. A Suprema Corte era outra. Você recorria à Suprema Corte, o juiz de origem era respeitado, a segunda instância era respeitada, a terceira instância era respeitada. Hoje não existe nada disso. Então a postura de todo e qualquer parlamentar, naqueles dias ou antes daqueles dias, você tinha um Supremo que não dá para comparar com o que está aí, irmão, desculpe. Você tinha presidência de Supremo, sim, do mais alto respeito, uma Suprema que podia até cometer os seus erros, porque é de seres humanos, né? Mas eu sempre tive grandes embates, sempre tive grandes enfrentamentos, não é? Agora, chegou um momento em que o país, com a chegada da internet, que tem ônus e bônus, né? Mas a internet trouxe para nós a possibilidade de ter voz ouvida. Democratizou o acesso à informação. Democratizou o acesso à informação. Né? Então, a partir daí, foi se depurando, foi vendo quem era quem, foi vendo quem era quem, e chegamos disso aqui. Não é um país dividido, porque se Lula faz um evento, não tem ninguém. Como é que o país está dividido? Eu só acho que ele só tem uma chance de lotar algum local que ele for, se bota a perna nas urnas. Aí elas andam e vão atrás dele. Fora disso, ele não tem chance. Aí o Bolsonaro aparece ali, né? E até o jornalista me perguntou sobre dia 28, sobre o Marcelo Tonhosi. Falou sobre o dia 28. Marcelo, assim, será gigante esse evento por justiça, e nós vamos continuar justiça para os injustiçados. Há um adubo de injustiça semeada nesse país, que certamente está nascendo em cima desse adubo de injustiça. Assim, árvores frondosas de pessoas que têm sede de justiça, e elas estarão lá desacovardadas, tentaram nos acovardar, tentaram nos calar, e existe até uma AGE, um processo no TSE, que vai de Bolsonaro, envolve Bolsonaro, Braga Neto, Eduardo Bolsonaro, eu, Nicolas, Bia, Gaia, aquele inquérito do missão dada, missão cumprida. Sim. Foi esse inquérito. Sim. Esse inquérito. Porque ele fala, bom, vamos meter um inquérito, botar esses todos dentro dessa barriga de elefante aqui, porque aí os outros vão ter medo, vão se calar. Muito pelo contrário. Se eu despertar, se eu falar uma coisa para você, Magno, assim, é emocionante. Eu, quando entrava na Papuda, entrava na colmeia, aquelas mulheres, eu ia lá para confortar e consolar, eu passava horas na colmeia, né? Assim, o senhor, como pastor, ia levar aquela mensagem divina de Deus, ou o senhor ia fazer a política mesmo? Não tinha como, assim. Eu ia lá para consolar e orar com elas, né, e dar conforto, e levar uma palavra de esperança, e falar o sentimento da nação com relação a eles ali, que eles eram verdadeiros heróis para os brasileiros, que estavam aqui pelo lado de fora, sabia do sofrimento lá dentro. Fui eu que fui a Rosa Weber, pedi que ela fosse visitar o presídio para ver um lugar com 300 mulheres e 2 banheiros, marmitex podre, com larvas, com caco de vidro. Então, tudo aquilo eu denunciei. Assim, precisar pedir ao ministro Alexandre de Moraes a autorização de uma coisa que me é direito constitucional. Agora, é interessante que a mim, aos outros ele negou assim, quase que totalmente, pouca gente foi. Mas eu fui o que mais visitou, foi quem mais esteve. Eu tive pela última vez com o Clesão e chegava lá, via mulheres fortes. Quando elas cantavam o hino nacional na saída, parecia que o telhado ia explodir. Quando chegava na Papuda, na saída, eles gritavam pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3, vamos agora, e começavam a cantar o hino nacional. Era uma emoção grande de brasileiros que não são criminosos, que nunca assaltaram, não são estupradores, nunca roubou um celular de ninguém para tomar uma cervejinha, mas simplesmente era um povo que foi preso sentindo uma catarse, sabe, assim,
derrotados, um povo que viu o personagem que virou presidente, que defende aquilo que nós não defendemos, sujeito que defende terrorista, que é a favor do Hamas, que é amigo do Hezbollah, que ataca Israel de forma frontal nas palavras mal faladas, de um comportamento, de um nanismo diplomático irresponsável, sabe? Que se junta ao Irã, sabe? E é um caso, assim, difícil, mundial, onde ele se meteu. Porque aqueles dois aviões, aqueles dois porta-aviões, aqueles dois navios do Irã que atacou aqui, o Biden, que é de esquerda, advertiu o Lula, o Biden, sobre esses navios aqui. E depois some urânio aqui do Brasil, refinado, os estoques do Brasil para fins pacíficos, some, ninguém dá conta, como sumiram os celulares e os laptops. Presos, mais de 2.000 naquele dia, desapareceram. Mas como eles conseguem essas mágicas todas? E Lula se meteu num conflito no mundo em que ele não tem condição nenhuma, só dá vexame e nos coloca numa situação difícil. Então, o Bush, você se lembra? Chamava o Irã, que o Irã fazia parte do eixo do mal, né? Do eixo do mal. Qual era a intenção do Irã? Enriquecimento de urânio. Nós tínhamos um urânio enriquecido aqui que sumiu, para poder chegar aí a 80%, 90%, já está em 60%, e o Ahmadinejad já falava isso lá atrás, que era para varrer Israel do mapa, e eles, o regime continua dizendo que é para varrer Israel. Israel, então, resolve antecipadamente antecipar a morte dos judeus e serem varridos da face da terra, de destruir a usina. É resposta antecipada, é habeas corpus preventivo. E o senhor Lula, defensor de todas essas coisas, é colocado lá, é a favor de aborto, de ideologia de gênero, é a favor de todas essas desgraças. Esse povo que foi para a rua, eles foi com essa tristeza, porque é um povo patriota e conservador. Muito bem. Vamos mais perguntas. Olá, boa noite, Magno Martins, boa noite, Magno Malta, senador. Senador, eu queria saber do senhor se o senhor vai votar a favor dessa história de aumentar o número de deputados, porque parece que a decisão do Supremo Tribunal Federal era no sentido de ali dar uma equilibrada e não criar novas vagas. Obrigada. Denise Rotenburg, do Correio Brasileiro. Denise, muito obrigado. Já me entrevistou algumas vezes. Denise é histórica aqui no jornalismo de Brasília. Obrigado pela pergunta. É claro que eu vou votar contra e vou trabalhar para derrubar. Um país que está à deriva, endividado. Hoje, a Câmara dos Deputados é um peso morto para o Brasil. O Senado é um peso morto, porque não cumpre o seu papel constitucional. Aliás, dos três poderes, o que mais poder tem é o Senado. O Brasil vive essa escalada de violência, onde o sujeito preso com 400 quilos de cocaína é solto, onde as audiências de custódia põem bandido facilmente na rua. Para viver no Brasil, o indivíduo que escolheu o crime como a sua profissão, a sua vida diária, é tudo bem mais fácil do que o sujeito de bem, porque nós temos hoje um judiciário que passa a mão na cabeça de bandido. Você tem um ministro da Justiça que diz que nós temos que humanizar os pequenos crimes. O senhor Lewandowski, que cometeu o crime de violar a Constituição do Brasil dentro do Senado, dando elegibilidade para Dilma, quando ela foi impeachmentada, e a Constituição diz isso: quem é impeachmentado fica inelegível. Bom, esses pesos mortos que o povo espera uma reação, tanto da Câmara como do Senado, mais do Senado, relacionado a essa escalada de autoritarismo do Supremo, eles não reagem. Ao ponto do presidente da Câmara dizer que a anistia no dia 8 para inocentes não é uma pauta importante para o Brasil. Nós estamos pedindo anistia para quem não cometeu crime, e nós estamos pedindo exatamente para quem anistiado foi com crime de sangue, crime de sequestro. Mas prioridade é aumentar o número de deputados, né? Isso é prioridade. Aumentar a despesa, vai aumentar despesa, eles estão dizendo salário, que não aumenta a despesa, não. Não, tudo eles contam mentira. Está dentro do orçamento. Pois é, a mentira tem que voltar a ser crime, né?
no país, porque isso é uma mentira. Quando o seu Hugo Mota faz aquele discurso, menino jovem, um discurso de estadista, na hora que ele ganhou a eleição, que ele faz o discurso dele, falou, pronto, agora vai. O menino no outro dia janta com Alexandre de Moraes, a entrevista do dia seguinte já é um negócio assim... Diferente. Uma anomalia, um bicho de 7 cabeças, o que ele fala. E dizer que você anistiar inocentes não é pauta. A pauta prioritária é essa. Então não é prioridade você aumentar o número de deputados, aumentar mais peso, aumentar mais carga para o povo brasileiro tão já sofrido ter que pagar. Eu vou votar contra e estou trabalhando para isso cair. Muito bem, vamos para os nossos comerciais, intervalo, em seguida a gente volta. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Tecidos tudo em um só lugar. A Comercial. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça do Grau. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP. Pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Imagine ter acesso à saúde de alta qualidade onde e quando você precisar. Com a Videomed, a telemedicina se torna simples, eficiente e inclusiva. O aplicativo Videomed é tecnologia de última geração ao alcance de todos. Fácil de usar, tanto para profissionais quanto para pacientes. A sala virtual conecta você a especialistas de forma prática e segura. Durante a teleconsulta, o médico prescreve receitas, solicita exames e tudo é enviado diretamente para você, com total segurança e protegido pela LGPD. Muito bem, voltamos com o nosso podcast direto de Brasília, com o senador Magno Malta. Vamos direto para perguntas dos nossos parceiros, participantes aqui do podcast. Olá, Magno Martins. Olá, senador Magno Malta. Eu sou Felipe Clisme e falo da rede ANC no Ceará. Senador, o senhor chegou a se pronunciar e dizer que se sentiu tranquilo com a tranquilidade de Bolsonaro nos depoimentos no STF. A minha pergunta é se o senhor imagina um cenário no ano que vem sem Bolsonaro concorrendo à presidência da República e, se não ele, quem seria um nome para representar a direita brasileira e o público conservador nas eleições do ano que vem? Muito obrigado. Boa pergunta do Felipe Clisman, lá do Ceará. Felipe, obrigado pela pergunta. Realmente eu senti a tranquilidade dele e falou a verdade, né? Nada pode ir contra a verdade, né? Por isso aquela tranquilidade dele, esperava-se que realmente diante de esse acervo que ele sofre a cada 30 segundos, assim, é muito forte Bolsonaro, né, Magno? Assim, o cara que já passou tanta... facada, cirurgia, e porrada todo dia, assim, é porque Deus tem um negócio com esse cara. Deus tirou ele lá do final da fila e não foi à toa, né? E o colocou ali onde ninguém acreditava, né? Eu sempre acreditei, né? Tô desde o começo, tô desde o 0 a 0, assim, com ele. Eu não vejo um cenário sem Bolsonaro. E eleição sem Bolsonaro, assim, é golpe de verdade. E eles estão preparando para o golpe de verdade para se eternizar no poder. O senhor não vê um cenário sem ele, mas ele está inelegível já, né? Independente do que desse processo dele, ele já está inelegível, né? Veja bem, eu não acredito nessa inelegibilidade
do PGR. Porque, na verdade, o Tribunal Eleitoral, quando o senhor Gunê foi fazer o depoimento dele, e eu fiz uma pergunta a ele inesperada, né? Porque eu disse anteriormente, não concluí, que dificilmente eu recebo alguém. Mas eu recebi a pedido do senador Marco Rogério, que me disse, ele é meu professor de Direito Constitucional, estou fazendo aí uma pós-graduação, é um homem de bem, é decente e tal, recebe ele, insistiu, falou, ó, eu vou receber. Fiz algumas perguntas a ele lá, mas é um santo. Dentro do meu gabinete com o currículozinho na mão, assim, não, eu sou um homem que prezo pela Constituição, eu sou um homem que vou cumprir. O senhor está vendo o que está acontecendo com o Brasil? Não, eu estou vendo esse ativismo judicial. Não pode, né? Eu cumprirei a lei, não sei o que e tal, mas é na base do me engana que eu gosto. Eu não sou menino, estou no 3º mandato de senador, não sou menino, né? Tá bom, nós fomos para lá. Ah, bacana, tal, beleza e tal, mas eu vou inquirir o senhor lá e não estou lhe dizendo que o senhor terá o meu voto. Eu lhe recebi por educação tal. E lá eu tenho uma pergunta interessante que viralizou. Eu pergunto a ele assim, onde o senhor encontrou base jurídica ou constitucional para poder pedir a inegibilidade de Bolsonaro? Ele toma um susto, né? E fala assim, não, é o seguinte, senador, o nosso entendimento, assim, por causa de uma série de, assim, então nós pensamos, e assim, o entendimento, sim, não, eu quero saber base jurídica, e blá, 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 na base jurídica, nada, eu encontro do nada com coisa nenhuma. Então é o seguinte, como é que o senhor vota pedindo a inegibilidade de alguém sem base jurídica, porque o senhor não me deu a base jurídica até agora. Não, o senhor sabe que quando a gente está aqui sendo inquirido, tem coisas que a gente não pode falar. Por quê? É imoral? As câmeras estão aqui, está sendo filmado, todo mundo vê, criança vê. O senhor pode falar. O que é que não pode falar? Está aqui para ser sabatinado. E não falou. Não falou porque não tem. Então não vejo cenário nenhum sem Jair Bolsonaro. Penso que Deus ainda tem... O tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Eu tenho plena consciência disso. Agora, eu sei que ele não vai ficar aqui para sempre, eternamente. Amém, Bolsonaro? O tempo vai passar, virão outros. Existem quadros que estão colocados aí, né? Quadros que estão colocados. A Michele, o Tarcísio, o Eduardo, o Ronaldo Caiado. O Caiado, que vai se colocando, Zema. Desses nomes aí, nomes aí, qual que o senhor acha que tem cara, mais viabilidade? Cara, assim, eu não sei, assim... Falam muito em Tarcísio, que todo mundo pode se unir com Tarcísio. Fala-se muito de Tarcísio e tal, eu gosto de Tarcísio, um cara, sujeito muito preparado, um grande gestor e tal, mas tem uma coisa, tem um detalhe que não sei se você já prestou atenção. Assim, as pessoas que... O povo brasileiro que gosta do Bolsonaro, eles têm uma paixão. E essa paixão que está no inconsciente das pessoas, qualquer um outro precisa ter esse componente. Assim, se Bolsonaro não for, ele será o grande cabo eleitoral. Mas é preciso que a pessoa tenha também uma contribuição para dar, porque Bolsonaro sozinho não vai eleger ninguém. Ele pode ter 70%, se a pessoa não tiver. Então, essa relação afetiva, fora de qualquer coisa que as pessoas têm com o Bolsonaro, é adulto, é criança, é todo mundo que quer chegar perto dele, quer abraçá-lo, quer beijá-lo, tal. Isso, assim, é muito difícil, amigo. É muito difícil. Você pode dizer, eu sou um bom gestor, eu fiz isso, fiz aquilo, e não, fulano é gestor, mas essa paixão que está ali, enrustida nas pessoas, eu não sei se ele tem essa capacidade de transferir essa paixão das pessoas para um outro. Muito bem, senador, vamos rodar.
Eita, que o podcast de hoje está animado, com 2 Magnos. Aí é magnânimo demais, viu? Aqui, Betânia Santana, da Folha de Pernambuco. Senador, o senhor já se colocou como defensor da CPMI, do INSS. Sabe que isso pode resvalar em nomes ligados ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo bem para o senhor? O senhor acha, qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa com essa comissão? Betânia, da Folha de Pernambuco. Ô, Betânia, obrigado pela sua pergunta e saudações pernambucanas, né? Muito obrigado pela pergunta. Para mim, bandido é bandido. Se resvalar em alguém que passou pelo governo Bolsonaro, tenho certeza que não teve autorização de Bolsonaro, que não passou por Bolsonaro, que Bolsonaro nada sabia se tem alguém envolvido. E se tiver, que pague. Roubar velhinhos, roubar aposentados. A gente, quando fala velhinhos, assim, nós temos muita gente aposentada que não é velhinho, mas cumpriu o seu tempo, pagou com as suas energias, pagou com a sua vida, teve seu salário descontado para poder ter condição de pelo menos comprar remédio no terceiro terço da sua vida. É de uma canalice que não tem tamanho. Então, para mim, que se exploda qualquer canalha que tenha passado por qualquer governo, ainda que seja pelo governo Bolsonaro, se aparecer, tem que tomar uma cadeia, e é por isso nós não temos, mas devíamos ter prisão perpétua para quem abusa de criança e para quem rouba e assalta pessoas com comorbidade, aposentados, gente que trabalhou e construiu esse país. Para mim, está tudo certo, que se exploda. Muito bem, vamos lá, Uchoa. Olá, boa noite a todos, boa noite Magno Martins, boa noite a esse expoente da direita, o senador Magno Malta. Meu nome é Lindauro Gomes, eu sou editor-chefe do jornal de Brasília.com.br, a nossa versão online, e é uma satisfação estar com todos vocês aqui nesse podcast. Eu queria perguntar para o senador uma pergunta simples, né? Talvez, né? Vamos ver se eu vou colocar ele em alguma enrascada. Senador Magno Malta, o senhor acredita no Instituto da Anistia? E também gostaria de saber do senhor, esse levante do senador Flávio Bolsonaro ao condicionar o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a algum expoente da direita procurando um indulto, o senhor acredita que isso pode rachar ou unir a direita? Responde aí pra gente. Valeu, Magno, valeu, Martins, valeu, Malta, tamo junto. É o Lindauro aí do Jornal do Brasília, o editor. Muito obrigado, Lindauro, prazer muito grande falar e responder para você. Eu acredito no Instituto da Anistia, até porque aqueles que estão no poder hoje, eles foram anistiados pelos militares. E uma anistia é plena, irrestrita, total. Eles estão no poder. Eles que em 64 diziam que queriam ditadura do proletariado, isso dito por Gabeira, por tantos outros que participaram, que nunca lutaram por democracia na vida, nunca lutaram. Eles queriam também, era uma ditadura, eles queriam tirar os militares. Eles não importa se era ditadura, eles queriam a deles, ou seja, os trabalhadores no poder. Eles chegaram, depois de 30 anos, e Figueiredo disse isso, né, ao fazer a anistia. Eles chegaram. E hoje, essa anistia, o Instituto da Anistia, que valeu para sequestrador, para quem cometeu crime de sangue, assaltou o banco, desmoralizou esse país e foram indenizados ainda pela nação quando eles voltaram em 79. Agora, nós estamos pedindo a esses que estão no poder agora que anistie quem não cometeu crime. Eu continuo acreditando. Você fala assim, não, eu ainda continuo acreditando na justiça. Eu não acredito em justiça. Eu só acredito na justiça divina, a partir desse momento, nessa derrocada judicial que vive o Brasil. Agora, é coisa que o parlamento tem que fazer. Acabamos de falar sobre isso, sobre o discurso do Hugo Mota, sobre os acordos que ele fez, inclusive o próprio PL, o próprio pessoal da direita votou nele. E essa foi a principal parte do acordo, votar a anistia. E 3 dias depois já não era mais isso, né? Quer dizer, eu não participei desse acordo, como não participei do acordo na Câmara de votar em Davi Alcolumbre. Não votei, trabalhei contra, fiz discurso contra no dia, porque eu sabia quem são, eu sabia o que ia acontecer.
Então eu continuo acreditando na força do povo na rua para forçar os parlamentares. Nessa base, André Fernandes, lá do Ceará, fez um discurso essa semana que lavou a minha alma. Quase que se elege prefeito de Fortaleza. Quase se elegeu prefeito. Lavou a minha alma e de todo mundo que estava ali. Eu acho que todos os deputados deveriam ter feito aquele discurso. Deveria ter feito um discurso, André desceu, o outro tinha que subir e falar da vergonha que foi esse acordo. Quer dizer, da vergonha de quem não cumpriu o acordo. E depois, eu não sei se por medo de Alexandre de Moraes, que raio é esse, certo? Que caiu lá na Paraíba, no interior, na casa do pai dele e tal, sei lá, não vou entrar Nesse detalhe. Nesse detalhe não vou entrar, né, nessa questão, mas eu ainda acredito que a Câmara tem que votar. Essa história de votar um outro texto que seja redução de pena de quem? Quem cometeu o crime para ter redução de pena? Então, sim, 17 anos, 14 anos, todo mundo sabe que isso é disparate, essa invenção de uma dosimetria para quem quebrou uma vidraça? Para quem quebrou uma vidraça? Para quem não quebrou nada? Para quem não fez nada? Para quem depedrou? E todo mundo sabe. Lá estão as imagens de G. Dias, lá está G. Dias dando água, lá tem gente com os uniformes das Forças Armadas, lá dentro ajudando e quebrando. Essas imagens estão todas aí, porque não mostra? Porque a velha mídia não vai mostrar. Por exemplo, a TV Câmara e a TV Senado, que você deve ver, e o seu jornalista também, para poder tirar conclusões, a TV Senado é um puxadinho da TVE, do canal do governo. Assim, só passa ideologia, e quando falam do dia 8 de janeiro, só passa aquela mentirada que a velha mídia filmou e editou, mas ele não tem uma imagem de um patriota, não tem a imagem na TV Senado do Clezão sentado ali, saindo nos braços do bombeiro, numa maca, já com sua comorbidade acelerada. Eu acredito no Instituto, né? Acredito no Instituto e acredito realmente que nós poderemos galgar o êxito. Qual foi a outra? Ele fez duas seguidas. Ele fez sobre a anistia, né? Uhum. E perguntou se o senhor acreditava que ela seria aprovada, a anistia, né? Eu continuo acreditando na força do povo. Acho que esse movimento do dia 28, outros movimentos, acredito também que a gente precisa desconcentrar os movimentos, ter esse dia 28 daí para frente, Magno, ter nos estados, cada um fazer o seu movimento nos estados, o Brasil se mobilizar totalmente, né? Então eu penso o seguinte, se a direita, se o centro está se alinhando à direita para demolir de vez a esquerda do poder, está se alinhando para isso, a direita tem que vir para dentro também para anistia. Porque você pega um cara que é de centro, mas que não fala em anistia, um mandatário que está hoje no poder não fala, não se posiciona, ele é de centro, mas não se posiciona. Então é o seguinte, para se juntar à direita, eu acho que essa gente precisa se posicionar para que a gente possa ter êxito, porque se a gente não tiver êxito numa questão simplória como essa, de dizer que quem não cometeu o crime precisa estar em casa, então a gente tem que desistir de tudo. Senador, vamos para a última pergunta dos nossos colaboradores. Boa noite, Magno. Boa noite, senador Magno Malta. Meu nome é Arnaldo Santos. Eu sou editor-chefe da revista Mais Nordeste. Eu gostaria de saber qual é a sua percepção sobre os resultados do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais acusados de golpe de Estado. Até que ponto os rebatimentos poderão implicar no insucesso eleitoral para aqueles que o seguem? Arnaldo Santos, lá da revista Mais Nordeste. Arnaldo, um abraço, muito obrigado assim, e pelo sucesso aí da revista Mais Nordeste, né? Não haverá insucesso. O insucesso certamente será a derrocada total dessa esquerda, que o cidadão mais simples desse país já percebeu como ela é perdulária e irresponsável. O cidadão mais simples, ele vai na feira, e o que ele comprava com R$100, ele não compra hoje com 500. Quem ia para o supermercado e fazia uma boa compra e gastava lá R$800, hoje ele precisa gastar 2.000. A economia destruída, e quando você pega um governo que ataca o BPC, nós chegamos ao final.
O BPC, gente, é um benefício continuado para pessoas autistas, para pessoas com síndrome de Down, para idosos com comorbidade. E foi lá o Capitão Cueca, que realmente é o autor dessa proposta, que o governo embarcou. Nós chegamos agora, derrubamos um veto, porque o governo vetou o auxílio às crianças e famílias que nasceram com Zika. Nós derrubamos agora. Então nós chegamos numa derrocada total, moral, econômica e judicial. Então as pessoas que se levantam contra isso são as pessoas que cercam o Bolsonaro. Certamente, o atingido lá na ponta, ele eleitoralmente, ele sabe quem o defende e de que lado ele está. Você pega uma pessoa mais simples aí no interior, e eu dizia para Bolsonaro, vou dar um dado aqui, que não sei se vocês, nordestinos, prestaram atenção. Em 2018, eu deixei a minha campanha no Espírito Santo, quando Bolsonaro foi esfaqueado, e fui exatamente para o Nordeste. Fui para o Nordeste porque ele estava em cima da cama, alguém tinha que tomar aquela dianteira. E eu fui na dianteira. E lá do Nordeste, eu ligava para ele em casa, sendo medicado, na cama, eu dizia assim, Bolsonaro, você está bem? Como é que está? Não, tudo bem e tal. Ó, se você for dar alguma nota, falar com algum meio de comunicação, ainda que seja por nota, diga que a sua vitória, nossa vitória virá do Nordeste. Ele dizia, por quê? Por que você fala isso? Eu falo, estou dizendo isso porque o Nordeste não é socialista. O povo do Nordeste é um povo simples e a maioria não sabe nem o que é socialismo, o que é comunismo, o que é nada. A criação do Bolsa Família, e eu tenho um entendimento hoje, e eu passei o tempo lá, Magno, a esquerda em 2018 perdeu 11 milhões de votos no Nordeste. Lembra disso? Uhum. Bolsonaro ganhou a eleição com 11 milhões de votos. Bolsonaro já foi eleito pelo Nordeste em 2018. Ninguém prestou atenção nisso. Eu dizia a ele, ó, eles foram muito inteligentes. Eles nunca criaram nada, né? Sim, o Bolsa Família é a criação de programas que Fernando Henrique tinha criado. Bolsa Uniforme, Bolsa Gás, isso aqui. Eles juntaram tudo e inteligentemente pegaram uma palavra que eles odeiam. É a palavra que nós mais amamos. O que é mais caro para o conservador é a família. Eles pegaram o nome família e botaram Bolsa Família. Por isso que o nordestino e o cidadão que recebe Bolsa Família, ele tem um romance com essa palavra, família, família. Aí você diz, não mais o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil é R$600. Senador, já estamos chegando na reta final do nosso podcast. Eu queria deixar aqui em suas mãos esse livro que eu acabei de lançar. Estou lançando aqui em Brasília, agora em julho, no início. São mini biografias de 22 governadores de Pernambuco. Desde 1930, com Carlos de Lima Cavalcante, até Paulo Câmara, em 22. Já que o senhor passou por Pernambuco, morou, para o senhor conhecer melhor a história de Pernambuco. Magno, muito obrigado, viu? E, assim, a capa muito bem bolada, inteligente. E aqui, bom, pelo menos um personagem que está aqui está na ativa, né? Que é o nosso querido Mendoncinha. Mendonça Filho. Nosso querido Mendoncinha. E aqui o saudoso Eduardo. Uhum. Mas muito obrigado, vou ler com todo carinho o seu livro. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nesse podcast. Sucesso no seu mandato e espero vê-lo em breve aqui no nosso podcast, porque quando anunciamos o senhor aqui, a nossa audiência cresceu muito. O senhor tem uma boa imagem lá no Nordeste. Eu quero abraçar os meus irmãos nordestinos, né? O Nordeste me pariu e o Espírito Santo me adotou, né? Eu cheguei no Espírito Santo em 82 e em 92, 10 anos depois, eu me elegi vereador no interior. Em 2002 eu já era senador. Me tornei deputado estadual, deputado federal. Quando presidi a CPI do narcotráfico, naqueles primeiros 6 meses, já era o parlamentar mais conhecido do país. E, em seguida, dos meus 4 anos, eu vim para o Senado da República, assim, em 20 anos que eu cheguei no Espírito Santo, que me deu todas as oportunidades. Prazer grande, você é meu xará,
né, de saber do trabalho que você faz de informação e a sua credibilidade. Estar aqui com você certamente é um momento muito importante. Obrigado a você. Muito obrigado, senador. Voltamos na próxima terça-feira com esse podcast direto de Brasília.